Boa noite, dando sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos autores que fazem parte da banca, né, seletivo aí de Catanduva. Nosso primeiro autor, nossa primeira autora, Lúcia, né, Fonseca, com o livro Universo na Sala de Aula, uma experiência em pedagogia de projetos. Então, esse livro, ele vai trabalhar com projetos. É um livro um pouco mais recente e ele vai mostrar como que a pedagogia, ela pode trabalhar projetos e, assim, alavancar a aprendizagem dos alunos. Se vocês estiverem me ouvindo, eu só peço para colocar um joinha aí, tá? Só para a gente ter certeza que o som tá legal. Obrigada, meninas. A obra de Fonseca, ela relata experiências concretas com pedagogia de projetos. Então, quando a gente tiver um tempo maior e conseguir ler esse livro na íntegra, nós vamos ver que lá dentro tem várias experiências de projetos que nós podemos usar no nosso dia a dia dentro da pedagogia. Ela mostra que a pedagogia de projetos é uma prática inovadora, é uma prática cheia de significados. Constrói-se o conhecimento através desses significados. Essa autora, ela defende que a escola é o espaço de construção destes conhecimentos. Eu vou romper com as práticas engessadas e eu vou trabalhar coisas novas dentro da pedagogia. O livro, ele apresenta experiências, como eu disse, concretas, experiências reais de como essa metodologia pode ser aplicada. O projeto pedagógico, primeiro de tudo, ele deve nascer do interesse dos alunos. Aquilo que os meus alunos querem aprender, conectando com a necessidade do que eles devem aprender. Ou seja, eu tenho um currículo cheio de esquemas, cheios de conteúdos, mas eu tenho que jogar ele juntamente com a realidade do meu aluno, ou seja, o interesse do meu aluno dentro do que ele precisa aprender. Quando eu conecto isso, o meu projeto pedagógico, ele é positivo, ele é sucesso. Ela trabalha também a questão do professor. O professor, ele é mediador. A professora, ela é mediadora. Ela vai articular saberes, sempre estimulando a autonomia, ou seja, o próprio aluno vai conseguir aprender, o próprio aluno vai conseguir crescer dentro do teu conhecimento e, assim, promover aprendizagens colaborativas. Vamos entender um pouquinho melhor? O livro, então, apresenta experiências concretas de aplicação dessa metodologia. Qual metodologia? Da pedagogia de projetos. Mostra como a escola pode se tornar um espaço de construção de saberes vivos, conectando-os, assim, com a realidade social, com a realidade cultural, com a realidade afetiva dos meus estudantes. Diferente do conceito de ensino fragmentado, centrado na simples transmissão de conteúdos, a pedagogia de projetos, ela propõe um conhecimento seja construído através da interdisciplinaridade. Então, essa autora valoriza a interdisciplinaridade, favorecendo, assim, a integração entre as áreas. Quando eu favoreço a integração das áreas do conhecimento, eu estimulo a autonomia do meu aluno. Eu trago para dentro da sala de aula os interesses desses meus alunos. Assim, eu faço o quê? Aqui em cima, conecto o currículo com a realidade dele. Quando eu trago a interdisciplinaridade, eu parto de temas que despertam interesse e curiosidade do aluno. De novo, quando eu desperto o interesse dos alunos, eu conecto o currículo à realidade. E assim, projeto pedagógico, sucesso. Aprendizagem, sucesso. A autora destaca também a importância da documentação pedagógica e da avaliação processual. Ou seja, a sala de aula, ela pode ser comparada a um verdadeiro universo,
o universo escolar, o universo da sala de aula, o universo da aprendizagem, em que múltiplas vozes, múltiplos saberes e múltiplas experiências se entrelaçam. Qual que é o ponto central da proposta dessa autora? Na mudança da postura do professor. A postura do professor para com o aluno. E quando o professor muda sua postura para com o aluno também muda para com seu professor. O aluno deixa de ser um sujeito passivo para se tornar um protagonista do processo de aprendizagem, tá? Então, vamos colocar aí do lado. O aluno passa a ser o protagonista. Quando o aluno passa a ser o protagonista, o aluno deixa de ser, um sujeito passivo. Ele passa a ser um sujeito ativo, certo? E o professor, onde o professor está aí? Por sua vez, o professor assume o papel de mediador, aqui em cima, ó. Professor, mediador do conhecimento, da aprendizagem, do saber. O professor, quando ele assume esse papel de mediador, ele assume um papel também de orientador. Ele organiza, ele articula, ele amplia os caminhos da investigação dos saberes. E assim ele proporciona, ele acrescenta os saberes dentro do aluno. A perspectiva dessa autora, ela dialoga muito, vamos colocar aqui, com a BNCC. E nessa articulação da BNCC, aí nós vemos que a banca IBAN defende. Quando a gente pega a banca IBAN junto com essa autora Fonseca, nós temos uma articulação do pensamento dela, do que a obra defende, com o que nós encontramos na BNCC. Com isso, sabendo que a banca IBAN valoriza práticas pedagógicas capazes do quê? De promover autonomia, participação e autoria por parte dos estudantes. Então, quando eu pego a autora Fonseca mais a BNCC, eu tenho sucesso para a banca IBAN. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho autonomia, eu tenho participação dos alunos, eu tenho autoria dos alunos, dos estudantes. Outros aspectos, nós já falamos, ele está aqui, interdisciplinaridade. É um aspecto destacado pela autora e também destacado pela BNCC. BNCC mais Fonseca igual IBAN. O que a gente encontra? Interdisciplinaridade. E o que isso valoriza? O que ela quer? Que os projetos eles não se restringem a uma única disciplina ou a uma disciplina específica, mas integre diferentes áreas do conhecimento. Integrar diferentes áreas do conhecimento. Possibilitando o quê, então? Uma visão ampla, significativa da realidade, principalmente da realidade que o meu aluno está inserido, da realidade que o meu aluno traz com ele. Isso vai reforçar a ideia de que o ensino ele deve ser, ele não deve estar limitado, ele não é limitado, ele não tem compartilhamentos isolados, ele deve ser um ensino de oportunidades, estabelecendo conexões entre conteúdos escolares e o mundo em que vive. Aqui, o projeto pedagógico deve nascer do interesse dos alunos, conectando
currículo mais realidade. E o IBAN? O que o IBAN pensa aqui? Para o IBAN, esse aspecto de conectar currículo com realidade, ele é essencial, uma vez que ele vai avaliar a capacidade do professor de articular saberes de forma crítica e criativa. Então, nós estamos conectando saberes. O que o IBAN gosta disso? O que ele quer com isso? Ele quer identificar a potencialidade do professor. Se o professor consegue fazer isso, se o professor consegue articular. Como nós já falamos, a Fonseca ela também trabalha muito com a documentação pedagógica. Desculpa. A documentação pedagógica e também a avaliação processual. No contexto da pedagogia de projetos, a avaliação ela deixa de ter caráter classificatório e passa a ser um processo contínuo do professor. Ou seja, o professor ele passa a registrar, a observar, a analisar o desenvolvimento dos alunos, certo? Então, o que é a avaliação processual? Vamos colocar aí. É a avaliação formativa, tá? É como esse meu aluno está se formando. O que eu tenho na minha avaliação formativa, na minha avaliação processual? Eu tenho registros, eu tenho observações, eu tenho análises. Eu tenho registros, eu tenho observações, eu tenho análises. E com isso, eu consigo descrever um percurso formativo do meu aluno e consigo dar devolutivas. Eu consigo fazer devolutivas positivas ou a melhorar, não negativas, a melhorar para o meu aluno. Essa abordagem, quando a gente junta com a avaliação quantitativa, é cobrado dentro do IBAN. Porque aqui tem uma diferença. A avaliação quantitativa. E o IBAN, ele quer saber qual a diferença. Eu tenho uma avaliação quantitativa que é somativa, ela é somativa, e tem uma avaliação processual, que ela é formativa. A autora, a BNCC, ela busca o quê? A avaliação formativa. Eu estou formando o meu aluno com registros, com observações, com análises, eu consigo fazer a devolutiva para o meu aluno e consigo, para eu mesmo, como professor, enxergar onde estão os erros e onde nós podemos melhorar. Diferente da avaliação quantitativa, que é a avaliação somativa. E aí que vem o pega do IBAN. Ele quer saber a diferença de um para com o outro. E a nossa autora defende a avaliação processual, a avaliação formativa. Outro ponto que merece destaque é a relação entre a comunidade e a escola. Para a autora, a pedagogia, a pedagogia de projetos, ela não se limita ao espaço da sala de aula. Por isso que ali em cima, onde nós falamos conectar currículo com realidade, é além da sala de aula. Ela pode expandir os muros da escola. Pode envolver família, pode envolver instituições locais, pode envolver elementos do cotidiano, pode envolver a vivência, o dia a dia dos estudantes. Assim, ganha um caráter mais próximo da vida real, tendo significado, tendo contexto, sendo transformador. Em conclusão, aqui, o ensino por projetos transforma a sala em um universo vivo de aprendizagem, favorecendo a autonomia dos estudantes. Em resumo, a obra da Fonseca, ela revela que a pedagogia de projetos é uma possibilidade concreta de reorganizar o trabalho pedagógico,
deixa eu colocar o celular para cá. Aí. A pedagogia de projetos é uma possibilidade real, uma possibilidade concreta de reorganizar o trabalho do professor. Essa reorganização, ela é capaz de superar a fragmentação dos conteúdos, de promover aprendizagens, de fortalecer o protagonismo do meu aluno. E para o IBAN? Onde entra o IBAN aqui? O que o IBAN vai querer com isso? Para o IBAN, compreender a pedagogia de projetos significa reconhecer uma prática que vai favorecer a aprendizagem significativa, interdisciplinaridade, avaliação processual ou avaliação formativa, que nós já citamos, certo? E também desafios, são desafios de aprendizagem. Então, Fonseca, pedagogia de projetos, construção de um conhecimento significativo. Eu vou trazer para a sala de aula autonomia, participação dos alunos, autoria dos alunos. Eu vou romper com práticas engessadas e vou conectar currículo com a realidade. Eu vou trazer para a sala de aula o interesse dos alunos. Professor, mediador, articulador de saberes, estimulador de autonomia, promove aprendizagem colaborativa. Vamos valorizar interdisciplinaridade, documentação pedagógica, avaliação processual. O ensino por projetos transforma a sala de aula em um universo vivo de aprendizagem, favorecendo a autonomia de estudantes. Só um minutinho, tem uma pessoa me chamando aqui no WhatsApp, rapidinho. É uma das meninas que quis justificar que não poderia entrar, mas vamos continuar. Próximo, Jussara Hoffmann, a avaliação e educação infantil, um olhar sensível e reflexível sobre a criança. Dentro da educação infantil, como que eu vou avaliar se eu não tiver um olhar sensível sobre essa criança? Por isso que a gente volta no livro anterior sobre a avaliação processual, sobre a avaliação ser um processo. Não adianta, dentro da educação infantil, dentro do fundamental, anos iniciais, eu querer colocar uma avaliação somativa, uma avaliação quantitativa. Eu preciso enxergar a realidade desse aluno. Eu preciso entender todos os passos que ele passou para fazer o seu crescimento educacional, seu crescimento, sua aprendizagem. A avaliação deve ser contínua, formativa e qualitativa. Nossa, mas você acabou de falar que não pode ser quantitativa. Eu falei quantitativa, quantidade. Qualitativa, qualidade. Certo? A educação, ela tem que ser, a avaliação, ela tem que medir a qualidade. Eu não vou classificar. Nós não podemos classificar, nunca será classificatória. Mas sabemos que a vida real é bem diferente. Nós mesmos, vocês, irão passar por uma avaliação classificatória. Mas dentro da escola, nós precisamos ter esse olhar sensível e não querer classificar, principalmente quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais.
Nós precisamos enxergar o aluno dentro desse processo de contínua, formativa e qualitativa, dentro dessa avaliação processual. Dentro dessa avaliação processual. Continuando. A obra de Jussara Hoffmann é um marco no debate dessa avaliação dentro da educação infantil, porque ele vai apresentar uma crítica às práticas avaliativas tradicionais, que são aquelas que classificam e excluem. E ela vai defender uma concepção de avaliação sensível, reflexiva e processual. Então, qual vai ser a defesa da autora? Qual que é a defesa da Jussara Hoffmann? Uma avaliação sensível, reflexiva e processual. Assim, eu consigo avaliar o meu aluno. Para a autora, avaliar não é medir ou rotular. Lembra, nunca classificatória. Ela critica a ideia de testar ou medir crianças pequenas. Eu não posso medir o aprendizado, eu não posso rotular aquela criança se ela aprendeu ou se ela não aprendeu. Para a autora, eu preciso acompanhar, compreender, valorizar os processos de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Aqui está uma visão muito importante, tá? Vamos colocar aqui. Eu vou acompanhar, eu vou compreender, eu vou valorizar o processo de aprendizagem do meu aluno. Isso aqui com o IBAN, qual é a ligação que isso faz? Sintonia com LDB, sintonia com as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, em sintonia com a BNCC, ou seja, documentos que fazem o que com a avaliação? Eles tratam a avaliação como formativa, como qualitativa. E é exatamente o que o livro da Jussara Hoffmann vai trazer. Ela propõe a observação sensível e reflexiva como principal estratégia de avaliação. A criança, segundo ela, é vista como um sujeito ativo, com diferentes tempos e modos de aprender. Dela destaca a responsabilidade ética do professor em registrar potencialidades e registrar trajetórias de aprendizagem. Por isso que sempre vai ter o quê? Dentro da avaliação proposta, observação total dos dias da aprendizagem. Certo? Para isso, para fazer essa observação, eu preciso documentar. Aí que vem relatórios, registros, portfólios, porque a documentação revela o desenvolvimento integral dessa criança. Segundo a autora, a avaliação ela deve ser vista como uma mediação pedagógica, ou seja, como um processo que possibilita ao professor refletir sobre a sua prática e, assim, reorganizar suas propostas. Para que ele vai refletir na prática e reorganizar a proposta? Para garantir que toda criança tenha aprendido. Para garantir que cada criança tenha sua necessidade atendida. A autora ela vai rejeitar a ideia de avaliação como julgamento. Nós já falamos ali em cima, nunca classificatória. Ela rejeita a seleção. Ela rejeita a classificação. Educação infantil, não há reprovação, nem por promoção, nem por mérito. Mas
segundo a autora, o direito de todas as crianças viverem experiências significativas de aprendizagem. Esse ponto é primordial para o IBAN. Vamos anotar? Aqui. Todas as crianças têm direito a viver experiências ricas e significativas de aprendizagem. Tá? O IBAN vai amar essa frase. Para o IBAN também é essencial, e eles frequentemente cobram a noção de que a avaliação é um processo contínuo e formativo, tá? A avaliação para o IBAN é um processo contínuo e formativo. Nunca classificatório. Tanto que está aqui já marcado. Nunca classificatório. Ok? Um dos conceitos chaves, uma das palavras chaves do livro é o olhar sensível. Como já está no nome, né? Um olhar sensível sobre essa avaliação. Jussara Hoffmann afirma nas páginas de seu livro que o professor ele precisa desenvolver a capacidade de observação. Quando ele passa a observar, ele consegue interpretar as manifestações infantis, interpretar os gestos, interpretar as falas, interpretar até mesmo os silêncios dessa criança. Ele interpreta as expressões, ele interpreta as interações que essa criança tem para com ele e para com todos os alunos. Isso significa, então, ter formas legítimas de aprendizagem. A criança, dentro desse conceito, ela é vista como um sujeito que vai criar. Ele vai ser criativo, ele vai ser ativo, ele vai ser competente. E não como um ser que falta coisa, que precisa ser corrigido, que está fazendo errado. Não. Ele é um sujeito que ele tem um crescimento a ser desenvolvido. Nessa perspectiva de olhar, o professor ele tem que estar numa postura ética e atenta. E assim ele vai reconhecer todas as linguagens do aluno e vai conseguir registrar essas linguagens. A obra também destaca a importância da documentação, nós já grifamos, a importância dos registros pedagógicos. Para a autora, anotar, ter portfólios, ter relatórios, ter até fotografias, outros registros mais, vai fundamentar a aprendizagem desse meu aluno, dessa minha turma. E vai permitir que eu, como professor, reflito a minha prática e o sistema de aprendizagem que os meus alunos estão tendo. Certo? Esses registros, eles não são burocráticos, ou eles não devem ser burocráticos. A autora usa um termo. Esses documentos, eles têm que ser vivos. Por que eles têm que ser vivos? Porque eles podem estar mudando. E como eles podem estar mudando, eles podem estar trazendo os avanços dessa criança. Ou até mesmo algo que estava muito avançado e agora está colocando dificuldades. Por isso que tem que ser uma documentação viva, em constante mudança. Para o IBAN, o que ele vai fazer? Ele vai explorar essa convergência do conceito da documentação pedagógica. É importante, só que essa documentação pedagógica ela tem que ser viva, porque ela pode mudar. E ela pode mudar para mostrar o desenvolvimento desse meu aluno ou o bloqueio que esse meu aluno pode estar acontecendo, pode estar tendo de uma hora para outra. Outro aspecto importante do livro é o quê? A defesa de uma avaliação participativa e dialógica,
tá? A avaliação vai ser participativa e dialógica. Eu preciso fazer o meu aluno participar e assim eu vou ouvi-lo. Nós vamos dialogar e eu vou conseguir registrar os avanços dele também. Eu vou envolver não apenas o meu olhar como professor, mas eu posso envolver a coordenação pedagógica, eu posso envolver outros professores, eu posso envolver as famílias, posso envolver os outros alunos. Eu vou compartilhando relatos, eu vou compartilhando registros, e assim eu vou abrindo espaço para escutar o outro. E aí eu vou fortalecer as parcerias e garantir coerência no acompanhamento dessa criança. Para Jussara Hoffmann, riscos de uma avaliação que se torne apenas positiva, mas punitiva na prática, é linda no discurso, mas pune não no real, isso não pode acontecer. Para a autora, é importantíssimo o professor seja consciente. Avaliar é intervir para incluir, não excluir. Avaliar é intervir para incluir e não nunca excluir. Essa é a fundamentação de avaliação para ela. A função da avaliação qual é, então? Garantir direitos de aprendizagem, de desenvolvimento dessas crianças. Eu estou garantindo o direito da criança de aprender. A BNCC novamente aí, né? OAECA, LDB, né? Tudo dentro da garantia de aprendizagem dessas crianças. Sempre, BNCC, respeitando a singularidade dessa criança. A avaliação precisa respeitar os direitos da infância e contribuir para o planejamento pedagógico. Ela finaliza mostrando que a avaliação na educação infantil é um processo ético, reflexivo. É um processo ético, reflexivo, em que nós, professores, novamente, atuamos como mediador, pesquisador, observador. Tá, e para o IBAM, quais são os pontos centrais dessa obra para o IBAM? Vamos colocar aqui embaixo. Peraí. Quais são os pontos centrais para o IBAM? Uma obra que cai muito, tá? Avaliação como punição? Não, como mediação. Não é julgamento, não é punição. Observação, olhar sensível. O próprio nome do livro já fala. Isso tudo para quem? Para o professor. Registros pedagógicos, a documentação, portfólios, né? Relatórios, registros, fotos. Eu vou estar sempre me documentando. Para que eu vou fazer isso? Para acompanhar o processo do aluno, o processo de toda aprendizagem. Não existe reprovação. Não existe reprovação ou mesmo promoção. Eu vou promover ele de série. Não, na educação infantil. Não existe. Tá? A avaliação ela tem que ser o quê? Participativa. Vai valorizar a criança como sujeito. Eu vou entender a criança como ela é. Vou respeitá-la e vou aceitá-la como ela é, dando meios e caminhos para o seu progresso. Próximo. Indagações sobre o currículo. Currículo, conhecimento e cultura. Para que serve um currículo? Qual é o objetivo do currículo? É isso que o livro vai nos trazer. Esse livro é um texto de referência quando a gente vai falar de currículo, de conhecimento e de cultura.
A sua escrita, ela está dentro de um contexto de reformas educacionais brasileiras. E é um documento publicado pelo MEC, certo? Os autores desse livro, eles vão defender que o currículo ele deve ser entendido como uma construção. Aqui. O currículo deve ser entendido como uma construção social, cultural, podemos acrescentar também, histórica. Também é uma construção histórica. O currículo não é uma lista de conteúdos. Em matemática, eu tenho que aprender isso, 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 isso. Em geografia, isso, isso, isso. Não. O currículo é uma construção do que o aluno precisa aprender. Uma construção que está se baseando em quê? Na sociedade, na história e na cultura. Não é, então, simples documento. Não é uma simples lista de conteúdos. Aqui está um ponto muito cobrado pelo IBAN. Pode anotar aí, IBAN. Qual é o ponto cobrado pelo IBAN? O IBAN exige, nas suas questões, que o candidato vá compreender a natureza do currículo, enxergando o currículo como algo que está em constante disputa, em constante negociação principal, constante transformação. O currículo está em constante transformação. É isso que o IBAN busca de seus candidatos aí na prova. O livro, ele vai partir da ideia de que o currículo, ele não é neutro. Ele vai trazer valores, ideologias, interesses. E aí ele tem duas questões centrais aí. Quem decide o que deve ser ensinado? Que culturas são privilegiadas ou silenciadas? Ao selecionar certos conhecimentos e não outros, a escola ela está participando de um processo de inclusão, mas também de exclusão cultural. A escola ela vai definir em seu currículo quais saberes são relevantes. E essa perspectiva ela é crítica, porque ela vai mostrar que o currículo ele é sempre resultado de um conflito, de uma tensão social. Ou seja, o currículo ele está sempre ligado a questões de poder, de identidade, de diversidade. Por isso que cabe para nós que estamos estudando compreender que o currículo é uma construção cultural essencial que nos faz pensar a prática pedagógica como democracia e inclusão. É muito difícil isso, porque ela traz para nós, né, os autores trazem a importância do currículo, mas ele também mostra para nós que a construção desse currículo deixa coisas para trás. Tanto que tem a pergunta, o que vai ser privilegiado? O que vai ser silenciado? Um dos eixos centrais do livro é a relação entre conhecimento escolar e conhecimento cultural. Os autores, então, nesse momento, eles vão destacar que o currículo não deve se limitar à transmissão de conteúdos tradicionais. Isso a gente já sabe. O currículo precisa considerar a diversidade cultural. O currículo precisa valorizar as identidades. Isso se torna cada vez mais difícil. O currículo ele precisa estar dialogando com as diferentes culturas da nossa sociedade. Isso significa reconhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira. Aí a gente vai incluir, né, saberes populares, indígenas, afro-brasileiros, contemporâneos, conhecimentos científicos, a gente coloca tudo isso, tá? O currículo tem que propor práticas inclusivas. Eu vou superar aquele currículo engessado, aquele currículo homogêneo. E, para isso,
vem um ponto estratégico do IBAN. Olha o ponto estratégico do IBAN aqui nesse livro. Qual é o ponto estratégico? O que ele quer? Ele vai conectar o debate sobre a educação multicultural, o respeito às diferenças, que está previsto aonde? Na LDB e na Constituição Federal. Então, o IBAN, com esse livro, vai ligar, vai interligar LDB, Constituição Federal e currículo, através de uma educação multicultural, sempre respeitando as diferenças. É isso que o IBAN vai querer saber se você entendeu ao ler o livro. Tá? Outro aspecto importante, mas que é uma crítica do currículo prescritivo, aquele que se restringe a padronizar conteúdos. Nós já falamos aqui, né? Superar currículos homogêneos, superar eurocêntricos, superar a padronização, tá? Eles vão defender uma visão de currículo como prática cultural, onde nós vamos negociar, tá? Então, essa palavra é muito vista no livro. Vamos negociar, tá? Nós vamos negociar o que o currículo vai trabalhar. O professor, nesse caso, ele tem que ter, através de uma gestão democrática, sempre colocando os alunos como protagonistas, esse professor ele deve atuar como intelectual, consciente de seu papel. Papel do quê? De formador. Então, o professor ele tem que atuar como intelectual, consciente de seu papel de formador. O texto vai abordar também algumas políticas curriculares, tá? Como PCNs, BNCC, e vai reconhecer a importância de documentos, mas para quê? Para implementar, para considerar a realidade local, para manter o diálogo com a comunidade escolar. Dessa forma, então, o currículo não é apenas imposto de cima para baixo, mas ele vai ser construído através da articulação. Deixa eu colocar aqui. O currículo deve ser construído através da articulação, certo? Eu vou articular o quê? O que as diretrizes nacionais falam com as minhas práticas locais. Assim, eu consigo englobar todo mundo dentro do meu currículo. Além disso, também, a obra vai destacar a importância de formas de conhecimento, de entender a escola como o meio de levar esse conhecimento para os demais. A escola tem que legitimar o seu conhecimento. Muitas das vezes, a escola valoriza apenas o conhecimento acadêmico, mas não. A escola ela tem que ter um currículo democrático. A escola precisa valorizar tudo. Precisa valorizar todos. Como que vai chamar isso dentro do livro? Pluralidade epistemológica. Ou seja, diferentes vozes, diferentes culturas, tudo dentro do processo educativo. É isso que vai trazer dentro do currículo. E para o IBAN, qual é as palavras-chave para o IBAN, então, em relação a isso? Construção histórica, social e cultural. O currículo, ele vai ser construído através da sociedade, da história e da cultura. O currículo é um espaço de poder e disputa de saberes, tá?
O currículo é o espaço de poder e disputa de saberes. A importância de se valorizar a diversidade cultural. Vamos criticar o currículo prescritivo e padronizado. Não. Esse currículo deve ser construído. E para construir, eu tenho que ter a democracia, a participação de todos. Ok? Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Vamos continuar, então. Educação híbrida, um conceito-chave para a educação de hoje. Olha, bem recente, né? Educação híbrida, um conceito-chave para a educação de hoje. A educação híbrida combina presencial com online, integra tecnologias digitais, integra metodologias ativas. Não se trata apenas do uso da tecnologia. Eu vou ensinar somente com a tecnologia. Não. Eu vou ter uma nova organização de aprendizagem. Eu vou integrar a tecnologia com aquilo que eu já faço. Vai defender o protagonismo do estudante sempre. Sempre nós vamos encontrar isso. O estudante como protagonista. O professor como orientador e como mediador. Vai ressaltar as metodologias ativas, sala de aula invertida, projetos, gamificação, aprendizagem personalizada. A aprendizagem ela deve ser flexível, colaborativa, significativa, ou seja, sempre respeitando o ritmo e o estilo dos meus alunos. O ensino híbrido amplia possibilidades de acesso. As possibilidades de acesso, as possibilidades de interação e de produção de conhecimento. O ensino híbrido é o quê? A educação do futuro, onde nós vamos ter um equilíbrio entre o humano e a tecnologia. Costumo dizer que nada substitui uma boa lousa, né, um bom canetão, um bom giz. Isso a gente vê nas nossas aulas online aqui, como é diferente, como é mais difícil. Mas essa possibilidade nos aproxima. Nós precisamos sabê-la usar, aprender. O autor, ele é um dos principais estudiosos brasileiros que fala sobre inovação pedagógica. E nesse livro em específico, ele vai apresentar o conceito do quê? Da educação híbrida. A educação que combina o presencial com o online. Ele tem uma proposta para o cenário educacional atual, o cenário educacional contemporâneo. O texto vai defender na íntegra que o ensino híbrido ele não se reduz apenas ao uso da tecnologia, mas o ensino híbrido é uma integração equilibrada entre diferentes tempos, diferentes espaços, diferentes metodologias, diferentes linguagens. Para o IBAN, que é o que nos interessa, vamos colocar aqui do lado. E que vem a pedir aí o IBAN, então. Para o IBAN, é fundamental compreender que a educação híbrida, ela busca romper. Ela vai buscar romper com o quê? Com o ensino tradicional que estava centrado no professor. Então, o ensino híbrido busca romper com o ensino tradicional. O ensino híbrido para o IBAN, valorizar a personalização. Sempre centrada no aluno. Valorizar a personalização do ensino, centrada no meu aluno. Certo? É isso que eu mais tenho que saber do livro por enquanto. O autor vai definir, então, dentro das suas páginas, que a educação híbrida
É uma combinação de momentos presenciais com momentos virtuais, uma aprendizagem síncrona e assíncrona, atividades individuais e colaborativas, sempre orientadas por um objetivo pedagógico sempre claro. Esse modelo de educação, a educação híbrida, não substitui a escola, né? A gente remete aí o tempos de pandemia com isso, né? Não substitui a escola, mas reinventa essa escola, amplia as possibilidades de ensino, tornando a aprendizagem mais significativa e mais contextualizada. Dessa forma, o autor reforça que a tecnologia ela deve ser usada como meio para construir a aprendizagem e não como fim, pois a tecnologia ela vai garantir algumas coisas. O quê? A qualidade do processo. E, com certeza, sempre a intencionalidade pedagógica. Um dos pontos centrais do texto é a defesa que a gente já colocou ali, que o IBAN cobra, da personalização do ensino. Personalização essa centrada no aluno. O autor vai argumentar nas suas páginas que cada estudante tem um ritmo de aprender. Cada estudante tem um interesse, cada estudante tem uma necessidade própria. E, com isso, o ensino híbrido vai possibilitar atender melhor essa diversidade. Por quê? Porque o ensino híbrido vai combinar metodologias ativas. O que é as metodologias ativas? É dar uma aula diferente do tradicionalismo. Eu tenho sala de aula invertida, rotação por estações, projetos, estudos de caso, gamificação, uma aprendizagem personalizada. E aqui entra o ponto estratégico do IBAN, nas metodologias ativas. E que o IBAN coloca que a educação híbrida com metodologias ativas e com uma exigência de que o docente seja quem? Mediador. Só, não, orientador. E como ele está mediando, ele está orientando, o IBAN adora essa palavra, ele é o designer. Designer de experiências educativas. Certo? Outro aspecto destacado pelo autor é a importância de repensar o papel da escola no mundo contemporâneo. Com a abundância de informações, internet, hoje, de IA, inteligência artificial, o professor ele não é o único detentor do saber. Então, o professor ele precisa se reinventar, porque ele não é mais o único que tem o saber nas mãos. Assim, a função principal do professor tem que ser o quê? Ajudar o estudante a selecionar, a interpretar e aplicar os seus conhecimentos. Com isso, ele vai criar no estudante uma autonomia intelectual e um pensamento crítico. A escola deve se transformar em um espaço de quê? De colaboração, de experimentação, de construção coletiva. Isso o IBAN também gosta. IBAN, escola como espaço de construção coletiva. Para o autor, também ele chama atenção também para a necessidade de formar os professores para essa educação híbrida. Não é fácil chegar aqui e falar, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma sala de aula invertida. O que é isso? Eu tenho que realmente saber o que é para apresentar para os meus alunos. Ah, então, por que a professora de ciências jogou um jogo super legal, chamado Flickers? E como que eu vou fazer isso se eu não sei como funciona? Então, eu preciso formar os meus docentes. Não basta só introduzir tecnologia digital, sem que o professor compreenda. Ah, então todo mundo vai usar tal tecnologia hoje. Não, o professor precisa compreender para ele conseguir trabalhar com os alunos. Quantos professores a gente vê tentando somente conectar um data show para passar slides
e não consegue. E como que eu vou jogar uma metodologia ativa nele? Então, eu preciso formar os professores. O uso criativo e crítico dessa tecnologia vai exigir planejamento, reflexão, constante atualização profissional. Em termos de políticas públicas, esse livro vai conversar muito com a nossa atual BNCC, porque a BNCC enfatiza que o desenvolvimento de competências, autonomia, resolução de problemas, comunicação, uso crítico de tecnologias digitais. A educação híbrida apresentada no livro, ela é um caminho viável para concretizar esses princípios no cotidiano escolar, desde que seja implementada com intencionalidade, equidade, foco na aprendizagem do aluno. Em resumo, o autor nos mostra que a educação híbrida não é modismo, não é uma modinha, mas é um paradigma pedagógico que responde às necessidades atuais. Não adianta hoje, com toda a tecnologia, sermos o professor de antigamente. Precisamos estar nos atualizando para absorver todas essas tecnologias e melhorar a minha sala de aula, aprimorar a aprendizagem do meu aluno. Cadê o IBAN aqui? O IBAN vai se fechar em alguns pontos. Educação híbrida, como integração de diferentes tempos e espaços, personalização do ensino, metodologias ativas, professor como mediador e formação docente. Eu preciso formar esse professor. Cinco minutinhos para a gente dar uma pequena respirada, tá? E a gente continuar, porque são muitos livros hoje. Nem isso, uns 2 minutinhos. Então, se alguém precisar buscar uma água, ir no banheiro rapidinho. 2 minutinhos, então. Só por questão de curiosidade, essas pausas, elas são partes de uma das metodologias atídicas, tá? E é uma prática no qual nós estudamos um tempo e paramos outro. Lógico que nessa aula a gente não vai fazer isso, mas fica uma dica para vocês. Geralmente, o correto, dentro de uma das metodologias ativas, você estudar em torno de 20 a 25 minutos, parar 10. Quando eu digo parar 10, é realmente desligar todo o seu cérebro daquele aprendizado que você estava tendo, para depois retornar.
Quando você retorna, você vai retornar com 30 a 35 minutos. Aí depois você para 10 de novo. Aí você retorna pela terceira vez, aí você vai subindo para 40 a 45 minutos. E assim você vai criando um ciclo de aprendizagem, onde o cérebro, né, com seus choquinhos neurais, ele vai aprendendo, descansando. E nesses descansos, a absorção de conhecimento é cada vez maior, tá? Mas aqui nós estamos na luta contra o tempo. E agora, Zabala vai nos mostrar um pouquinho, vai nos falar um pouquinho sobre a prática educativa. Como ensinar? Como eu vou ensinar? Essa obra de Zabala, ele é um marco nos estudos sobre as práticas pedagógicas, porque ele vai oferecer ao professor não somente reflexões teóricas, mas ele vai oferecer ao professor diretrizes concretas para a sua atuação em sala de aula, tá? Esse livro é considerado um clássico da didática contemporânea. O ensino deve ser pensado como um processo reflexivo, não apenas como uma aplicação de métodos. Fragmentar conteúdos? Não. Nós precisamos ter interdisciplinaridade. Sequências didáticas. Sequências essas baseadas em situação-problema, desenvolvimento de atividade, sistematização do conhecimento e uma avaliação contínua. Ensinar é ajudar a aprender. Sempre intencionalidade pedagógica. Em seu livro, ele vai valorizar o quê? A autonomia, o trabalho cooperativo, a aprendizagem significativa. Para o autor, o professor deve ser um profissional que pensa, reflexivo, capaz de, em suas reflexões, analisar, adaptar e sempre inovar. Tá? O autor, ele parte do princípio de que ensinar é uma atividade intencional, planejada, sistematizada, que deve considerar os estudantes, os sujeitos, os conteúdos e o conceito. Então, eu vou ensinar vocês, eu estou tendo intencionalidade, passar na prova, planejamento, que nós vamos estudar, e ser sistemático. E tudo isso eu estou considerando vocês, o conteúdo e o para que esse conteúdo está sendo colocado. A prática educativa, para Zabala, ele é visto como um processo de mediação, no qual o professor ele vai atuar como um facilitador do desenvolvimento integral desse meu aluno, tá? O professor ele vai facilitar a aprendizagem. Professor facilitador, certo? A centralidade da sua prática educativa não pode ser reduzida a métodos ou técnicas, certo? Então, aqui, ó, não, o ensino deve ser pensado como processo reflexivo, não apenas a aplicação de métodos. Envolve o quê? Uma dimensão ética, política e social. Ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas ensinar é formar sujeitos críticos, autônomos, participativos. E o professor nisso tudo? O professor deve ter clareza dos seus objetivos. Para que eu estou ensinando? Para quem eu estou ensinando? E compreender com isso que cada decisão didática sua implica escolhas que refletem uma concepção de sociedade e de educação. Eu, como professor, eu estou já sabendo que o que eu vou ensinar hoje vai ser um resultado da minha sociedade daqui 10, 15 anos. Por isso que, para ele, a prática educativa, ela está formando sujeitos críticos, autônomos, participativos, mas mais que isso, mostrar para o professor que ele tem que ter clareza do que ele está ensinando, porque daqui a um tempo vai refletir na sociedade que ele ajudou a construir. Tá, e para o IBAN? E para o IBAN, onde entra aqui, tá? É importante destacar para o IBAN que a prática educativa defendida nesse livro,
ela está alinhada à BNCC, tá? Então, nós temos a prática educativa alinhada à BNCC. Que prática é essa? Educação inclusiva e democrática. Zabala também vai trazer que os conteúdos são fundamentais na prática educativa. Mas, cadê? Nós colocamos aqui, né? A gente colocou aqui, é que não grifei, mas vamos grifar. Não podemos fragmentar. Carol. Os conteúdos são importantes, não fragmentados, certo? Ele vai organizar esses conteúdos importantes, então, em 3, tá? Conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais, procedimentais, e os conteúdos atitudinais. Vamos entender, então? Esse conteúdo não pode ser fragmentado. Esse conteúdo tem que ser trabalhado em 3 dimensões. Conceituais, que está relacionado ao saber, ao conhecimento científico, ao conhecimento cultural. Esses conteúdos podem ser procedimentais. Eles estão voltados ao saber fazer, às habilidades práticas, às habilidades cognitivas, às habilidades sociais. E os conteúdos atitudinais, ligados a valores, normas, atitudes. Então, os conteúdos que eu, professor, vou trabalhar, ele não pode estar fragmentado. Esses conteúdos vão ser divididos, organizados em 3 dimensões. Conceitos, práticas, procedimentos e atitudes. O professor, então, aqui, ele deve planejar as suas aulas de modo que ele vai integrar essas 3 dimensões. E assim ele vai garantir uma aprendizagem globalizada e significativa. Em provas, por exemplo, nós conseguimos colocar a tríplice dimensão dos conteúdos, certo? Que é uma das partes mais cobradas. Porque quando eu consigo colocar as 3 dimensões dos conteúdos ali dentro da prova, vai resumir totalmente a perspectiva de uma prática educativa de sucesso. O autor ele vai enfatizar que a escola não é transmissora de informação, mas um espaço de socialização dessa informação. Socialização e formação do cidadão. A prática educativa precisa considerar a diversidade dos alunos, seus contextos culturais, suas experiências prévias. Essa visão vai se aproximar da ideia de educação inclusiva e equitativa. Onde que está essa ideia? Lá na LDB, lá nas diretrizes curriculares nacionais. Para IBAN. O que eu vou lembrar? O autor defende a escola como mediadora cultural do indivíduo. IBAN. O autor defende a escola como mediadora entre a cultura e o indivíduo. E o professor nisso tudo? Onde entra o professor? Para o IBAN também. Planejamento. O professor tem que planejar. O planejamento como eixo central da prática educativa. O professor ele é o gestor do processo de ensino-aprendizagem. O professor ele é responsável por 4 coisas: planejar, organizar, acompanhar, avaliar. A função do professor não é apenas transmitir conteúdo, mas criar condições para que os alunos construam os seus próprios conhecimentos. Isso vai exigir algo muito importante do professor. Vai exigir domínio teórico, vai exigir capacidade de observação, vai exigir reflexão sobre sua prática. Tá? Planejamento docente. Planejamento docente contínuo, flexível, adaptado
é o eixo central da prática educativa de sucesso. Eixo central para o IBAN. A avaliação tem que ser contínua. Aqui. A avaliação contínua. Para o autor, a avaliação ela deve ser vista como parte integrante do processo educativo. A avaliação não é um fim em si mesmo. A avaliação ela tem que ser, nós já falamos, vamos colocar de novo, diagnóstica, formativa e contínua. Ela não é um fim em si mesmo. Tanto que ela não sendo um fim em si mesma, ela vai ajudar o professor a pensar sua própria prática. Avaliar, então, não significa apenas atribuir notas, certo? Avaliar é muito mais que isso. É identificar avanços, identificar dificuldades, identificar possibilidades de intervenção. Aqui tem uma forte conexão com o livro de Jussara Hoffmann, tá? Que também é muito cobrado. A avaliação é vista como mediadora do conhecimento. Quais mais conexões nós temos com o IBAN neste livro? Temos muitas, né? Integração, vamos colocar aqui, peraí. IBAN. Quais são as conexões, então? Integração entre conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Papel social da escola. Espaço de formação. Espaço de formação, a escola é. Planejamento sempre. Avaliação mediadora. Professor mediador. Não é transmissor de conhecimento, tá? Compreender esse livro é essencial para compreender didática, currículo, avaliação e prática docente. Próximo. O trabalho do professor na educação infantil. Como que esse professor tem que trabalhar? O livro vai tratar a prática docente na educação infantil. O livro vai enfatizar que a educação infantil é um direito e deve promover o desenvolvimento integral. O livro vai trazer que o professor deve conhecer as especificidades da infância. Brincar, imaginar, explorar, criar. Aqui, BNCC. Essa coletânea de livros, de textos, vai reunir várias reflexões de diferentes autores, mas que todos eles vai trazer a prática, a atuação docente na educação infantil, trazendo contribuição teórica e contribuição prática, que vai ajudar a repensar o papel do professor na primeira etapa da educação básica. Essa obra, esse livro, ele é parte do entendimento de que a infância é um período singular do desenvolvimento. O trabalho do professor deve respeitar os direitos da criança. Brincar, interagir, explorar, expressar-se em múltiplas formas. E o professor, ele é o mediador das experiências infantis. Tá? Vamos puxar aí o que o IBAN busca com esse livro. E esse está bem dentro do que a BNCC fala. Então, ele fica dentro, ele é mais fácil da gente elencar os pontos principais. Cuidado e a educação como dimensões inseparáveis. O papel do brincar, sempre com intencionalidade.
com intencionalidade. E aí eles vão estruturar a prática educativa, a prática docente. A avaliação só de qualidade. E sempre a intenção pedagógica, que a gente já colocou lá, intencionalidade. Da D. Pronto. Certo? Então, nas provas, a gente vai encontrar o cuidado da educação e a educação como dimensões separáveis, o papel do brincar e da interação como eixos estruturantes da prática docente, a avaliação qualitativa por meio da observação e da documentação e a intencionalidade no planejamento. O livro ele enfatiza que o trabalho do professor na educação infantil exige muito, exige formação contínua, reflexão e atualização. O professor ele precisa estar aberto para rever as suas práticas dentro da educação infantil. Dialogar com colegas, dialogar com a família, aprofundar os seus conhecimentos teóricos, e a formação na educação infantil ela é vista como condição essencial para garantir uma educação de qualidade, inclusiva e democrática. O próximo documento, Novas Diretrizes para a Educação Infantil, é um documento que traduz uma linguagem acessível às principais orientações legais e pedagógicas que norteiam a educação infantil no Brasil, no nosso país. Se vocês conseguirem ter acesso aos vídeos, muito legal, tá? Até para acrescentar para vocês e também para o próprio processo seletivo que vocês vão fazer. É uma produção da TV Escola que busca divulgar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as suas novas orientações e também a própria Constituição Federal. Tá? A finalidade disso é apoiar os professores e os gestores na construção das práticas alinhadas aos direitos das crianças. Quais são os principais fundamentos que nós encontramos nessa produção toda? As diretrizes, elas defendem que a educação infantil deve respeitar a dignidade, a cidadania e os direitos das crianças, promovendo, assim, o seu desenvolvimento integral em aspectos físicos, emocionais, cognitivos, linguísticos, sociais e até mesmo culturais, tá? Então, eles trazem nesses vídeos que educar e cuidar tem que estar de forma integrada. Vai enfatizar a indissociabilidade entre cuidar, brincar e aprender. Vai ressaltar o papel da brincadeira, das artes, do movimento, da linguagem. Vai garantir o direito à infância plena, respeitando diversidade cultural, social, individual. Sempre o professor, mediador e organizador. Certo? O documento vai reforçar a ideia de que a criança é um sujeito histórico, de direitos que aprende por meio das interações e das brincadeiras. Ele vai organizar o trabalho pedagógico em eixos norteadores, que são dois: as interações e as brincadeiras. As interações, como uma forma de construir vínculos, aprender valores sociais, desenvolver linguagem. As brincadeiras, como expressão da imaginação, da criatividade, do protagonismo infantil. Além disso, ele vai destacar a necessidade sempre do planejamento intencional, que eu vou considerar as experiências das crianças e a diversidade cultural. Todo documento, novamente, como todos os outros livros que nós vimos, reforça que não se deve avaliar a criança com prova, com nota, com conceitos, mas sempre o quê? Acompanhar o processo de desenvolvimento. Por meio de como? Observação, registro. A avaliação, ela tem caráter formativo,
diagnóstico inclusivo. E, com isso, orientar o trabalho do professor, apoiando a criança em todo o seu percurso. Vai ter conexões, tá? Uma gama de textos, é uma gama que vai trazer conexões com as legislações. Quais delas? A Constituição Federal. Por que tem relação com a Constituição Federal? Porque reconhece a educação infantil como direito da criança e dever do Estado. Tem ligação também com a LDB, porque vai estabelecer a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Tem relação com as DCNIs, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, que vai orientar a organização curricular. Mas e para nós que vamos estar com o IBAN? Quais são as conexões com o IBAN? Vamos anotar aí? São algumas, né? A primeira delas é interligar. É quando eu vou ligar oh, meu Deus, desculpa, gente. É quando eu vou ligar todas essas informações com as legislações que eu já tenho, tá bom? Essa é a mais importante. Mas nós também temos interações e brincadeiras, avaliação formativa, que nós já colocamos várias vezes, nada de caráter classificatório, nada. Educação infantil como direito social e dever do Estado. Ó, a LDB aí, né? Respeito à diversidade cultural. Respeito às especificidades das crianças. É isso que o IBAN vai cobrar da gente. Fica a dica para vocês assistirem esses vídeos. Ótimos. Resume todo o edital do processo seletivo para vocês. Vamos finalizar os nossos livros de hoje com um diálogo entre o ensino e aprendizado. Um diálogo que foi baseado em Vygotsky e Piaget, analisando a relação entre ensinar e aprender. O ensino não é apenas transmissão, mas eu preciso criar condições para que a aprendizagem aconteça. Como que eu vou criar essas condições? Valorizando a interação social, a mediação e, principalmente, que beleza, valorizar o papel do professor. Tá? Essa autora, influenciada pelos estudos com Vygotsky e Piaget, ela vai apresentar nesse livro uma análise profunda da relação entre o ensino e a aprendizagem. Ela vai conseguir destacar a importância da mediação pedagógica e da interação social no processo educativo. A obra ela está dentro de uma perspectiva da psicogênese da língua escrita. E ela vai trazendo contribuições valiosas para professores da educação infantil e para professores dos anos iniciais. Primeiro de tudo, ela vai criticar a visão tradicional que separa ensino de aprendizagem. E ela vai defender que ambos têm que ocorrer de forma articulada. O professor, ao ensinar, tem que criar condições para que o aluno aprenda, mas a aprendizagem também tem que transformar o ensino numa relação dialógica. Aqui está um princípio muito valorizado pelo IBAN, que é o quê? Conectar a ideia da educação como processo interativo e mediado. Tá? Então, o professor ele deve propor desafios adequados ao nível de desenvolvimento. O que a criança pode fazer com ajuda hoje, amanhã ela vai fazer sozinha. Ó, Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal.
Ela vai criticar as práticas repetitivas e ela vai defender o quê? Construção do conhecimento. Qual é o papel do professor nisso tudo? Intervir, mediar. A autora vai ressaltar que a aprendizagem é um processo social e cultural, que vai sendo construído nas interações entre criança e o meio, com conceitos de zona de desenvolvimento proximal, que são fundamentais. A criança consegue realizar determinadas tarefas com a ajuda do outro. Esse outro pode ser o professor, como pode ser uma outra criança. E essa mediação vai impulsionar para níveis mais complexos do desenvolvimento. Com isso, eu vou alavancar a aprendizagem da criança. O professor, novamente, ele não é um mero transmissor de informações, de conhecimento. Ele é um mediador. Olha o papel do professor. Mediador ativo do processo de aprendizagem. Ele deve propor situações didáticas desafiadoras. Ele deve estimular o diálogo, escutar as hipóteses das crianças, promover interações significativas. Esse papel do professor, ele exige sensibilidade, ele exige ética, ele exige intencionalidade, ele exige conhecimento teórico. Um dos focos centrais do livro é o processo de alfabetização e letramento, ou a importância desse livro para professor 1, né? A autora mostra que a criança constrói hipóteses sobre a escrita, pensando por diferentes níveis, até compreender o funcionamento do sistema alfabético no todo. A tarefa do professor aqui, então, é respeitar essas hipóteses, respeitar esse tempo do aluno e propor desafios, né, adequadamente ali dentro da sua idade, sem impor B com A é Bá, B com E é B, B com I é Bi, sem impor métodos mecânicos. Ela fala que nós precisamos ir propondo desafios ao aluno para ele construir as suas hipóteses, para ele se alfabetizar e para ele se letrar. Ela fala que os métodos mecânicos não conduzem para essa construção adequada de conhecimento. E aí eu posso, muitas vezes, ou apenas alfabetizar ou apenas letrar. Eu não consigo fazer os dois. Quais são os pontos chaves para o IBAN? Vamos anotar? Relação entre ensino e aprendizagem. Zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? O que a criança pode fazer hoje com ajuda, amanhã ela fará sozinha, porque eu vou estar intervindo nela aos poucos. Professor, mais um, como mediador da aprendizagem. E vamos valorizar as hipóteses da criança sobre a escrita no processo de alfabetização. Vamos valorizar essa criança que está aprendendo. Nada de métodos mecânicos. Ok? Nós conseguimos, então, na aula de hoje, fazer um passeio gigantesco por diversos livros, diversos autores, mas sempre pensando nessa valorização do professor, nessa valorização do processo de ensino-aprendizagem, nessa valorização do professor como mediador, tá? Sempre pensando no aluno e eu, como professor, tendo um olhar sensível, né, um olhar ético para valorizar a aprendizagem desse meu aluno. Tá bom?